Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda. 65 999 13 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo. 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso. O programa Sintonize com Cristo está voltando à sua casa nesta tarde de sábado. Louvado seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade. Hoje, conosco, o pastor Cornélio Castro, amigo querido do coração, dicas de saúde com o doutor José Alexandre. Na palavra, dando continuidade à série sobre orgulho, o pastor Carlos Borges. Nós cantaremos também com o pastor Cornélio. É o Sintonize com Cristo chegando à sua casa. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Cuiabana FM 106.5, aos nossos internautas aí nos acompanhando pelo YouTube. Tarde especial, tarde para e com o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje recebendo aqui aquele amigo querido do coração, depois de longa data, cá estamos nós, pastor Cornélio Castro. Seja muito bem-vindo aqui ao Sintonize com Cristo. Boa tarde. Boa tarde, uma bênção estar aqui. Para mim, uma surpresa agradável. Agradeço a coragem do convite, mas hoje ao vivo, né? Graças a Deus, uma honra para mim. Alegria toda nossa. E é claro, nós estamos falando aqui de um pastor que é missionário. E quando nós falamos em missões, nós sempre lembramos do texto bíblico que diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu amigo, o que é que você está fazendo aqui em Mato Grosso? Porque o pastor viaja muito. Eu sou líder para os povos minoritários da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, da APMT. E aí eu tenho aqui alguns parceiros, alguns cooperadores. E aí eu precisava de visitá-los e ao mesmo tempo eu faço a divulgação dos projetos da APMT nas igrejas presbiterianas, né? Okay. Nós temos hoje 316 missionários espalhados no mundo e eu sou o coordenador de uma pequena área desses 300 aí. Ok. E é claro, como o pastor canta, nós não vamos perder tempo e nós vamos louvar ao nosso Deus com uma primeira canção. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei tua vida da escravidão. Coloquei os teus pés na rocha e pus nos teus lábios uma nova canção. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te resgatei para proclamar o meu nome em toda a terra e a minha igreja edificar. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei tua vida da escravidão. Coloquei os teus pés na rocha e pus nos teus lábios uma nova canção. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te resgatei para proclamar o meu nome em toda a terra e a minha igreja edificar. Como invocarão aquele em quem não crerão? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se a igreja não enviar? Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei tua vida da escravidão. Coloquei os teus pés na rocha e pus nos teus lábios uma nova canção. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te resgatei para proclamar o meu nome em toda a terra e a minha igreja edificar.
naquele de quem nada ouviram, como ouvirão, se não há quem pregue, e como pregarão, se a igreja não enviar? Se você não vai, você tem que enviar alguém no seu lugar. Se você não vai, você pode enviar alguém para pregar. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei tua vida da escravidão. E já fica a dica para você ficar memorizando enquanto você escuta aí as dicas de saúde com o Dr. José Alexandre, neurologista. Olá pessoal, a dica de saúde de hoje será sobre dor de cabeça. Iremos falar sobre uma das queixas mais frequentes no consultório do neurologista. Dor de cabeça talvez seja uma das queixas, dos problemas mais comuns hoje em dia no mundo. Tá? E dentre as dores de cabeça, uma das causas mais frequentes dela é a enxaqueca. A enxaqueca é uma doença neurológica benigna, porém, as dores costumam ser muito incapacitantes. A enxaqueca, nós sabemos que é uma doença neurológica genética, muito mais frequente em mulheres do que homens. É uma doença cujo diagnóstico ele é feito através de uma análise clínica, através das características da dor que o paciente nos conta, além do exame físico neurológico bem feito. Não existem exames para o diagnóstico de enxaqueca hoje. Sabemos que é muito importante, no tratamento da enxaqueca, dois aspectos que devemos levar em consideração. O primeiro aspecto é o tratamento não medicamentoso, ou seja, o tratamento que não é à base de remédio. E o segundo aspecto é o tratamento à base de remédio. Os dois são de suma importância para que a gente possa ter a eficácia na qualidade do tratamento dos nossos pacientes. Do ponto de vista de remédio, é muito importante passar por uma avaliação médica, neurológica, especializada para sabermos qual a melhor opção para o paciente específico. Do ponto de vista não medicamentoso, precisamos mudar os nossos hábitos de vida. Então precisamos melhorar o nosso sono, ter um sono de qualidade, dormindo pelo menos de 6 a 8 horas por noite, um sono que é restaurador. Precisamos ter uma alimentação adequada, alimentos menos inflamatórios, diminuir a quantidade de doce que ingerimos, açúcar no caso, né? Reduzir também a quantidade de gordura, evitar alimentos processados, embutidos, enlatados, evitar carne processada, tá? Evitar algumas alimentações específicas, bebida alcoólica, por exemplo, aumentar a ingesta de água, tomar em torno de 2 a 3 litros de água por dia, promover uma atividade física regular, uma atividade pelo menos aí 3 vezes por semana de moderada intensidade, enfim. São fatores muito importantes que auxiliam no tratamento das dores de cabeça. E é muito importante lembrarmos que devemos evitar o uso abusivo de analgésico, tá? Porque isso pode piorar as crises a médio e longo prazo. Não se automedique. Então é isso, pessoal. Essa é a nossa dica de hoje. Um grande abraço e fiquem com Deus. E antes de partirmos para o nosso intervalo, quero lembrá-lo do nosso sorteio que ocorrerá no dia 27 de dezembro. Os prêmios, vai lá, são 2 vouchers da Voz e Melodia, onde você vai aprender a cuidar melhor da sua voz. 3 vouchers da Academia Imove, você vai preparar o seu corpo aí, pensando aí no final do ano, ou melhor, para melhorar a sua saúde. Também um voucher da loja Nova Moda, da nossa amiga Madalena, no valor de R$150. E o livro do nosso pastor Carlos Borges, Somos os Mais Felizes de Todos os Homens. E para isso, o que é que você precisa fazer? Entra lá, pega seu celular e anote aí o número 659-9686-8478. Novamente, 659-9686-8478, onde você vai dizer: eu me inscrevi no programa Sintonize com Cristo. Nós estamos aí rumo aos 1000 inscritos e estamos esperando você e a sua inscrição. Voltamos dentro de instantes.
Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Restaurante Pereira, sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem, e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. O nosso quadro de entrevistas hoje está para lá de especial. Nós trataremos do tema Missões entre os Povos. E o nosso convidado já está aqui conosco cantando já logo desde o começo do programa. É pastor presbiteriano há 33 anos, casado com uma mulher maravilhosa, não é isso, pastor? Chamada Emma, tem 2 filhos, ele é divulgador da APMT, conselheiro e avaliador do estágio transcultural ao curso de formação missiológica da APMT, para quem não sabe, é a Agência Presbiteriana Transcultural, não é isso, pastor? Missões Transculturais. Missões Transculturais. É cantor, todas as músicas que serão cantadas hoje no programa é também, ou são também da sua composição. Que mais que nós temos aqui? É líder para os povos minoritários no Brasil, afegãos, refugiados, árabes, povos hispânicos, quilombolas, haitianos e ciganos.
Pastor, vamos começar aquele bate-papo gostoso. E ele estava brincando comigo, dizendo, ficou preocupado, passou a noite toda sem dormir, pensando nas perguntas. Isso é possível, gente? Mas vamos lá. A nossa primeira pergunta é como nasceu o seu chamado para as missões, especialmente para trabalhar nessa área aí? Bom, a minha história é um pouco rara, porque quando eu morei nessa região aqui, quando nós nos conhecemos, né? Essa turma bonita aqui das igrejas de Cuiabá, eu estava meio que fugindo de ser um missionário, né? Eu tive um chamado bem cedo, mas eu tive um certo receio. Não era medo de não fazer, mas um certo receio. Acho que não vai dar certo. Mas quando Deus escolhe, Deus é tremendo na misericórdia dele. Eu sei que, como membro de uma igreja, de uma mocidade, assim como fizemos aqui, envolvendo cidades vizinhas com a pregação, eu visitava a América Latina quase toda, pregando em quartéis, em hospitais, escolas, mas eu não queria ser missionário. Olha, é possível, se é possível. Então, assim, são essas ironias da vida, né? Que vão, rapaz, você já é um missionário, você não vai ser. Só precisava de me preparar mais, adequar aí o preparo e tudo, né? Mas aí Deus foi tratando comigo de uma maneira, e em outras palavras, foi me quebrando as pernas, como ele pegou um Uber chamado Baleia e levou o Jonas para Nínive, né? Na praia, de volta. Deus foi me conduzindo de volta, até que eu entendi que não sou eu que tinha que ter alguma coisa. Eu tinha que ter Deus na minha vida, o Espírito Santo, para ele fazer através da minha instrumentalidade. Assim como esse violão sem o tocador não vai resolver nada, nós também, sem aquele que toca as nossas vidas, não vai resolver nada. Então, assim, eu acabei entendendo. Só que quando eu entendi o chamado, eu já tinha essa experiência transcultural. Né, de falar o espanhol, de enfrentar situações de não diria de perseguição, mas de uma certa... As lutas próprias. De uma certa luta no Peru. Nós pegamos estado de sítio no Peru. Nós pegamos uma situação de fazer um ar livre e tomar cacetetada na cabeça. Então, assim, quando o chamado chegou, a experiência já estava junto. Já estava muito, aí né? foi só ir para o seminário, adequar bem a teologia, uma teologia bíblica. Então, assim nasceu. Graças a Deus. Graças a Deus. Por isso hoje ele está aqui conosco. Isso é bênção de Deus. Quais são os principais desafios culturais e espirituais que você encontra ao servir estes povos cuja liderança está contigo? Cada povo, cada etnia, cada aldeia, cada país tem uma cultura, né? Então, às vezes, a dificuldade está na comida. Às vezes o povo é amável, o povo é querido, mas tem uma comida, às vezes, difícil de você cheirar, de você degustar, né? Sim. Mas também tem outra coisa boa. É a melhor que eles podem te oferecer. É o que eles comem todo dia. Então, assim, esse é um desafio para o missionário transcultural, né? Porque se vamos do norte ao sul do Brasil, você já vai ver alguma diferença. Sem dúvida. É o cuscuz, é a tapioca, outras coisas. Opa, falou conosco. Mas lá no Rio Grande do Sul já é outra coisa. Então, assim, isso no Brasil. Aí você imagina no alto da cordilheira, você imagina na selva, você imagina num outro país. Então, cada povo. Então, esse é um assunto, mas tem outro que é o fator gramatical, a língua. Tem povos que falam uma linguagem muito difícil, né? Por exemplo, minha família fala o Guarani, a minha esposa é paraguaia, meus filhos falam Guarani, nós moramos no Paraguai 12 anos. Por exemplo, quando você vai pedir água, né? Aipotá, Uau! Aipotá, esse é o Y, como se fosse um soco na barriga. Então, não é Aipotaí, né? Inclusive, aconteceu comigo, posso contar? Claro, por favor. Tô sendo sincero para você. Eu fui pedir os irmãos para ficarem de pé e acabei mandando todos tirarem a roupa. Ainda bem que eles não obedeceram. Ainda bem que eles não obedeceram o pastor naquele momento. Mas é por quê? Por causa do I e do Y. Eu tinha que ter falado Penhamboú Paetê. E eu falei Penhamboí
paetê. O penhemboí é tirar a roupa. O penhemboú é ficar de pé. Então, assim, é um desafio, uma coisa muito tênue. Sem dúvida. E necessita um preparo. É por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil não envia um missionário assim. Ele quer ser missionário hoje, faz um curso de 3 meses. Né? Não. Ele tem que ter um preparo para ele representar bem o reino de Deus naquela... Pastor, alguns países vocês com certeza encontram mais dificuldades na questão espiritual. Existe um lugar onde vocês foram, uma comunidade que foi mais difícil essa questão espiritual, entrando para o começo do trabalho? Existe sempre um local complicado de entrar, um ou outro, né? Mas, por exemplo, eu morei do lado de um famoso bruxo no Paraguai. E acontecia coisas assim tremendas. Sabe? Por exemplo, um dia acabou a água da minha casa. Eu morava vizinho dele. Sim. E não tinha explicação, porque a água entrava no registro e não chegava na minha caixa. E mandamos limpar. Então, tudo aquilo que a gente podia fazer como crentes sensatos... Para possibilitar a coisa. E a gente entendeu que era uma luta, uma guerra espiritual, né? Às vezes a gente entra numa tribo indígena e lá tem um pajé que ele obriga aquelas pessoas ali a não escutarem a gente, né? Então há uma situação onde eles ficam arredios. Então, às vezes é situação assim de rezar contra a gente, né? Então a gente enfrenta diversas situações que são complicadas para a gente. Para eles tem uma normalidade, né? Mas a gente precisa de enfrentar isso com muita oração, com jejum. Bem, é claro que é uma curiosidade enorme sobre muitas coisas, embora o nosso tempo seja curto, mas vamos lá. Como o cenário mundial, migrações, conflitos, barreiras religiosas, tem impactado o trabalho missionário entre minorias étnicas? Bom, tem muitos lugares que há uma dificuldade muito grande da gente entrar. E Deus tem permitido que através dessa transição de pessoas, né, indo e vindo, nós tenhamos a oportunidade de pregar onde muitas vezes nós não podemos entrar. Né? Por exemplo, a região de Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira, está cheia de árabes. De países que muitas vezes não dão visto para a gente como missionário. Então, hoje nós temos uma equipe lá, inclusive uma equipe que trabalha, sempre que você vê o retrato deles, é uma sombra, sim, porque eles continuam árabes, eles continuam não desejando um missionário, mas nós estamos lá trabalhando, temos uma igreja, vamos dizer assim, secreta, né, no bom sentido, sim, porque às vezes o marido se converte numa aula de português, uma aula que a gente dá, mas a esposa não, e se a esposa souber pode delatá-lo, ou o contrário, a esposa se converte, o marido não. Então, assim, há a possibilidade da conversão. E muitos deles, quando se convertem, ligam para os parentes lá nos países deles. Então, eles falam, mãe, hoje eu tenho Jesus, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho a salvação. Meu filho, você já virou cristão? Então, assim, nós às vezes não podemos entrar lá. Mas Deus permitiu que essas pessoas viessem até nós. É muito sério, porque às vezes a gente trata o refugiado com um certo desdém. Eles estão vindo aqui implantar a cultura deles, mas se nós orarmos, se nós fizermos a nossa parte, eles não vão tomar a nossa cultura. Eles vão ser impactados por nós. Então o problema o missionário ele tem que ter convicção. Mas o crente que fica tem que ter convicção. Igualmente. Né? Porque somos missionários também. Sim, sem dúvida. Que princípios ou estratégias o senhor considera essenciais para alcançar povos de culturas tão diferentes da nossa? A melhor estratégia é o conhecimento. Eu preciso de conhecer aquela cultura para onde eu vou. Eu preciso de conhecer a estrutura daquele povo, como eles veem o mundo, a gente chama isso de cosmovisão. Como é que eles enxergam o mundo, né? E a partir daí, eu vou ter a estratégia correta para alcançá-los. Eu estava falando ontem numa igreja, até na sua igreja, Morada da Serra, sobre
uma escola de futebol que eu tive que criar como estratégia para poder pregar a palavra para algumas crianças que sumiram da igreja por uma situação bem atípica, né? Sei. Então, assim, são estratégias que a gente vai usando de lugar para lugar. Bem, nós vamos para aquele intervalo, voltamos dentro de instantes, continuando esse papo tão gostoso. Obrigado, que bênção. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size masculina e feminina cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 999130368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M. E acesse através do nosso canal no Instagram, @estudioquasimudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Restaurante Pereira, sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com rena e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e rena labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Existe tanta gente vivendo na escuridão, na vida de pecado, num eterno apagão. Vivem desesperados sem Jesus, sem salvação. E
existe tanto crente escondendo o seu talento. Não falam de Jesus, pois fazem racionamento, mas precisam urgentemente de um grande avivamento. Desperta, ó igreja, chega de apagão. Jesus nos confiou a grande comissão. Desperta, ó igreja, vamos levar esta luz. Nada de racionamento, proclamemos Jesus. No mundo hoje existe 8 bilhões de pessoas e muitos povos ainda não conhecem Jesus. A história deles não passa pelo Natal de Belém da Judéia. Eles não têm a Bíblia traduzida no seu idioma. Mas existe tanta gente desejosa de levar a luz do Evangelho a todo lugar. Investem o seu dinheiro, investem na intercessão para eliminar em toda a terra o apagão. Levantai os vossos olhos, eis a exortação, pois existem tantos povos ainda na escuridão. Basta de racionamento, deixa tua luz brilhar. Brilha forte, brilha longe, pra Jesus glorificar. Desperta, ó igreja, chega de apagão. Jesus nos confiou a grande comissão. Desperta, ó igreja, vamos levar esta luz. Nada de racionamento, proclamemos Jesus. Enquanto o pastor prepara a próxima, vamos ver o que o evangelista Marcos nos diz sobre a ordem para a evangelização? Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ouçamos mais uma canção, uma dessas belíssimas composições. Eu só queria dizer que essa música que vou cantar agora é uma das músicas mais pedidas. Eu tenho 2 muito pedidas. E é uma música que fala que de braço cruzado você e eu, diante de tanta desgraça, diante de tanta coisa, a gente não pode cruzar os braços, né? Vamos ouvir. De braços cruzados não posso ficar, ouvindo o clamor de bilhões. E os poucos talentos que eu tenho nas mãos, na igreja eu posso usar. Eu sei que a bênção do alto virá, e todos aqui revestidos serão do poder do Espírito Santo de Deus, e ouviremos o clamor das nações. De braços cruzados não posso ficar, ouvindo o clamor de bilhões. E os poucos talentos que eu tenho nas mãos, na igreja eu posso usar. Eu sei que a bênção do alto virá, e todos aqui revestidos serão do poder do Espírito Santo de Deus, e ouviremos o clamor das nações. Atravessa a Macedônia e vem, atravessa as matas e vem, atravessa os oceanos e vem, atravessa as fronteiras e vem. De braços cruzados não posso ficar, ouvindo o clamor de bilhões. E
os poucos talentos que eu tenho nas mãos, na igreja eu posso usar. Atravessa a Macedônia e vem, atravessa as matas e vem, atravessa os oceanos e vem, atravessa as fronteiras e vem. Tarde com Sintonize com Cristo é tarde maravilhosa. Muito obrigada por sua audiência aí na Rádio Cuiabana, você ligadinho conosco. Voltamos já já. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto, elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar. Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @estudiocoesmudo_voz e melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Restaurante Pereira sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Missões para os povos é o tema da nossa entrevista de hoje aqui com o pastor Cornélio Castro, que é líder
pela APMT para os povos minoritários no Brasil. Nós vamos continuar aqui esse bate-papo aqui que eu disse que está para lá de bom, porque quando a gente encontra amigo, mata a saudade e aproveitamos para conhecer um pouco mais desse trabalho que Deus com certeza o levou a praticar, a fazer e a caminhar em obediência a Ele. Então vamos lá. Na sua experiência, quais são as áreas mais importantes no preparo de um missionário que deseja servir entre povos não alcançados? A área mais importante, eu entendo que é o preparo transcultural. Não é só saber teologia, não é só ter na mente aquele escopo doutrinário, aquele arcabouço doutrinário da minha igreja é assim, eu batizo desse jeito. A ideia é saber a fenomenologia, quais os fenômenos que acontecem naquilo ali. Então, num estudo transcultural, você acaba vendo algumas coisas que de repente você não consegue obter de outra maneira. Então, eu entendo que o preparo transcultural é a melhor opção para a gente poder enfrentar situações não alcançadas. E agora aquele momento que todos nós esperamos, no momento da entrevista. Compartilhe conosco uma história marcante de transformação que você viu acontecendo durante o trabalho executado. Eu era pastor, era o meu terceiro ano de ministério no Paraguai, quando de repente eu morava em São Lourenço, na Grande Assunção, quando de repente chega na minha casa um membro da minha igreja trazendo um sobrinho. Era um senhor já, esse sobrinho, jovem, mas era um senhor casado, e era um dos grandes traficantes do Paraguai. Ele estava indo com uma carga de drogas e, de repente, a blitz parou. E, de alguma maneira, ele conseguiu se embrenhar no mato e escapar disso. E ele foi parar na minha casa, a mais de 400 quilômetros de distância. Ele estava em Pedro Juan Cavalheiro, a região onde ele trabalhava, ele traficava, né? Sim. E ele aparece lá em Assunção, são mais ou menos 450, 500 quilômetros de distância. Ele aparece lá. E para mim foi assim, uma primeira vez que alguma coisa meio impactante, diferente, assim. E a princípio ele não quis me contar o que aconteceu, mas a família destruída, toda uma situação por causa das drogas, vivendo sempre armado. Inclusive, quando eu o visitei, depois de algum tempo, ele me mostrou o armamento que ele tinha, que ele estava abrindo mão daquilo, né? Mas... E foi interessante que eu comecei a falar de Jesus para ele. Falei, cara, você está carregando uma carga perigosa. Mas Jesus quer carregar você. Jesus tem uma carga leve para você. Você vai andar livre. Você vai ser feliz. Muito mais feliz do que essa vida que você está levando. E fui falando com ele com muito amor, pedindo a Deus, lendo a Bíblia. E o tio dele do lado, quer dizer, não querendo deixá-lo ali. E ele de alguma maneira escondido, porque havia uma busca por ele, né? Era uma pessoa importante lá no grupo. Naquele contexto. E de repente... ele ora recebendo a Jesus, pedindo a Jesus para transformar a vida dele. E foi interessante que quando ele terminou de orar, parece que ele respirava diferente. Assim, a gente via isso, mas ele mesmo, pastor, algo diferente me passa. Oh, benção. Então, que joia, assim. Eu falei, cara, isso é Jesus. É Jesus tirando o seu fardo, tirando a droga, tirando a vida sem sentido de você e colocando o Espírito Santo de Deus incomodando. Pastor, mas será que tem jeito para mim? Já teve jeito, cara. Não vai ter jeito, não. Já teve. Jesus se encarrega de tudo agora. Deixa com ele, confia nele. E a gente começou um discipulado ali de um dia, né? Sim. Porque ele não morava na minha cidade. Ele morava a 450 quilômetros. E aí... eu liguei, ele me falou da família destruída, a esposa já estava por sair de casa, mas já não coabitavam juntos, etc. E ele disse, pastor, a minha esposa está me deixando e é por causa do meu envolvimento com o tráfico, com armas, com gente ruim. O que eu faço? Falei, me dá o telefone dela. E aí eu liguei,
E liguei para ela, queria falar o nome dela, mas é melhor. Não, melhor não. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu liguei para ela, falou: tudo bem, aqui é o pastor Cornélio, sou missionário aqui, e eu estou aqui com o fulano, você não quer vir aqui? Não, pastor, o nosso casamento já está acabado, ele arruinou a nossa vida, nossos filhos já não suportam mais, eram crianças, mas já não aguentavam mais. Eu falei: não, mas vem aqui que tem uma surpresa para você. E o sobrinho lá, o parente lá, que era tio deles, entrou na conversa: não, vem aqui, você nunca viu, você vai ver. Não, ele já falou que ia mudar e nunca mudou. Falei: não, mas agora é sério o negócio e tal. Então, naquela conversa toda, ela acabou indo, era Ele chegou lá na cidade na sexta-feira, sábado nós passamos juntos, e no domingo ela amanheceu lá na cidade. Quer dizer que você teve essas visitas na sua casa durante 2 para 3 dias. Aproximadamente. Foi assim, foi uma odisseia. Uma casa de missionário, um negócio muito maluco, sabe? Sim. E aí, de repente, ela chega e ela realmente se sente impactada, porque a fisionomia dele era outra, né? Sim. E aí... Eu sei que o culto de domingo à noite ela foi na escola dominical, e lá a gente fazia a escola dominical às 4 da tarde, seguida do culto, né? Tinha lá um break, um momento de café e tudo, e eu no culto. E para mim foi um dos cultos mais impactantes que eu participei, sabe? Não me lembro o que eu preguei, mas eu sei que houve muito choro naquela família, naquela igreja, os dois ajoelhados ali à frente. E aí, pela desenvoltura, pela liderança que ele exercia, a gente precisava tomar alguns cuidados. Sem dúvida. Mas graças a Deus, depois de 1 mês e meio, eu consegui ir a Pedro Juan Cavalheiro. Não foi tão fácil, porque eu tive uma tentação muito forte no trajeto, um negócio assim de tirar a gente do caminho do Senhor, sabe? Entendi. Mas eu estava indo para discipular uma pessoa que estava nas mãos do diabo. Com literalmente. Certeza, as lutas foram grandes. Deus me abençoou que nós tivemos por algum tempo um ponto de pregação na cidade de Pedro Juan Cavalheiro. E foi muito interessante, a família dele participando. E ele, na primeira vez que eu fui, falou: pastor, eu vou te mostrar o meu armamento, o meu arsenal de armas. Falei: cara, dá um jeito de sumir com isso, manda moer isso aí, joga nas profundezas do rio, cuidado com isso. Não, pastor, eu queria mostrar para você. Eu tinha o orgulho de abrir o meu armário aqui, meu guarda-roupa, e mostrar. Hoje eu tenho vergonha disso, pastor. Então isso para mim foi uma das experiências mais... Houveram outras, mas essa foi uma das mais impactantes. Trabalho missionário e tudo que o cerca é bastante grande, né? A dimensão daquilo que acontece, nós não temos noção da realidade, né? E é claro que isso acontece também com situações da nossa cidade. É que às vezes nós não estamos fazendo como deveríamos. Porque no hospital há milagres, no quartel há... nós estamos daquele jeito que a música diz, para não estarmos com as mãozinhas, os bracinhos cruzados. E aí não tem como, né? Bem, e qual que é o papel da igreja local no apoio e envio aos missionários para povos minoritários? O que é que nós precisamos ainda saber e melhorar nesse aspecto? O papel da igreja é o papel principal, porque Deus tira da igreja uma pessoa e o envia para lá. Ou seja, Deus não envia todo mundo, mas a igreja vai com aquele camarada para lá. Então a igreja precisa de sustentá-lo em oração, a igreja precisa de ter um envolvimento. É como uma criança na igreja que quebra o braço, todo mundo chora porque é uma criança querida. O missionário é a mesma coisa. Quando acontece algo lá, a igreja deveria estar sentindo aqui. Então, essa empatia, essa ligação de alma, de espírito, de missão, a igreja precisa de participar. E assim Deus nos convoca para contribuir orando e contribuir financeiramente. E pastor, isso é tão sério. E como missionária, eu posso dizer o seguinte, eu tive um momento no campo em que a igreja se esqueceu. E nós ficamos com muita dificuldade no que diz respeito aos alimentos mesmo, coisa básica mesmo. Então, quando a igreja realmente encaminha, digamos assim, ou caminha junto, ela tem que ficar muito atenta, né? É verdade. As questões que parecem ser mínimas, mas que são extremamente importantes, porque o alimento faz parte disso aí, não é isso? Sem dúvida.
Então, assim, a gente precisa muito. O missionário, ele está investindo a vida dele. E você pode investir na vida dele. Mas eu só queria dar uma palavra aqui para você que está nos ouvindo aí. Você não ajuda missionário. Sabe por quê? Você ajuda quem está caído. Quem está caído, você dá uma força. O missionário está de pé, ele está pregando. Diante da dificuldade que for, você não o ajuda. Você é parceiro, você é cooperador. O missionário coopera na obra de Deus. Você coopera na obra do mesmo Deus. Deus é o operador. Sempre. E nós somos cooperadores. Então, você e eu missionário, você na base, você na igreja, pode fazer muito e é importante a igreja participar. Antes de nós partirmos para a última pergunta, eu quero fazer uma outra aqui sobre o Cornélio Castro, ser humano, pai, esposo. Sei que você passou por momentos difíceis na saúde e graças a Deus nós o temos aqui, temos a oportunidade dessa convivência ainda aqui por pouco tempo, mas eu queria que falasse um pouquinho de você. Como é que você está? Como é que está o ministério hoje? Como é que está o Cornélio? Vamos deixar até a questão do ministério, porque a gente tem falado isso desde o princípio Queria saber do ser humano. Como é que está você, sua esposa, seus filhos? Eu me sinto muito à vontade para falar, porque eu sou uma pessoa que eu curto muito cada coisa que Deus me dá, né? E tive uma adolescência e uma mocidade totalmente envolvida com a obra de Deus. Tanto é que eu fiz essas amizades todas aqui, né? Quando eu estava pensando em fugir de não ser um missionário. Mas a gente se envolveu muito. Então, sempre fui muito rodeado de pessoas crentes, de pessoas amigas. E isso me trouxe muita alegria, né? E Deus, ao longo quando eu estava no seminário, Deus colocou a Emma na minha vida. A Emma veio estudar missões no Brasil, ela é paraguaia. Ela veio estudar missões no Centro Evangélico de Missões e nós nos conhecemos, mas foi somente um ano depois, quando eu estive na cidade dela, no país dela, fazendo um projeto desses mochileiros aí de pregação, foi que nós eu comecei a ver a proximidade da cultura paraguaia com a cultura brasileira. Eu tinha muito medo de casar com uma pessoa de uma cultura muito complicada, muito difícil, né? Eu queria criar meus filhos ali com o anguzinho com arroz e feijão, né? Com a galinha, o caldinho da galinha ali, como é que fala? Ensopada, galinha ensopada. Então, assim, eu sempre tive isso, mas Deus tem os seus planos, Ele coloca a dona Emma no meu caminho, eu curto demais essa mulher há 36 anos, temos uma vida muito confortável, muito agradável e muito feliz pelos filhos que Deus nos deu. A cidade de moradia de vocês hoje? Hoje nós moramos em São Paulo, porque nós trabalhamos na base da missão. Por exemplo, eu estou aqui em Cuiabá fazendo um trabalho, ela ontem participou da organização da igreja na Argentina, Igreja Presbiteriana da Argentina. Então, assim, a gente está na obra, só que a gente trabalha de suporte em distintas situações. Entende? Entendi, sim. Seus filhos? E o Paulo André hoje é ordenado pastor, foi ordenado dia 12 de outubro. Agora, desculpa a dúvida, foi tão recente. E o Samuel Davi, ele nasceu no Paraguai. Quando nós voltamos, ele optou em morar lá. É claro que ele veio morar um pouco conosco. Foi um tempo muito sofrido para ele. Ele é aquele paraguaio, a gente fala que é mais paraguaio do que a mandioca, né? Então, mas eles estão bem casados. Maravilha. O Paulo hoje passa por uma situação, a esposa dele está numa gravidez de risco. Você pode orar por isso e nos ajudar. Sim. Mas Deus está no controle de tudo. Um pontinho só sobre a saúde antes da gente partir para a última pergunta. Eu estou bem, tomando os remedinhos que eu já tomei hoje cedo, meio-dia tem mais. Eu tive um problema no coração que eu não sabia e por isso eu acredito que Deus me levou para os Estados Unidos para trabalhar com hispânicos, a diáspora hispânica. Então, eu era missionário ao mesmo tempo que Deus cuidava do meu coração. Literalmente do seu coração. É tremendo. E aí eu passei por 2 ablações. Ablações é uma
um procedimento que vai pelas veias, né? O catéter até no coração, onde havia muito sangue no coração e não havia bombeamento no corpo. Então eu tive uma parada cardíaca por 18 minutos. Os médicos nos Estados Unidos falam resuscitation, ou seja, ressuscitação. E fiz 11 anos de ressuscitado, se é que eu posso dizer isso, no dia 17 de julho. Todo ano eu comemoro no estágio. E tem que comemorar mesmo. Um grupo de estagiários comigo, treinando, fazendo práticas, né? Então todo ano eu comemorei dos 11 anos agora, dia 17 de julho. Última perguntinha. Só para fechar aqui a nossa entrevista de hoje, que mensagem ou desafio você deixaria aqui para os ouvintes que sentem o chamado missionário, mas ainda têm dúvidas ou medos, ou querendo fugir como certo missionário lá atrás? Quando eu estava aqui em Cuiabá, como jovem, eu estava fugindo de algo que Deus tinha para mim. É claro que eu fui bênção aqui, trabalhei aqui, mas depois de quando eu ia dormir, eu não tinha aquela paz assim, não por pecados ou coisa, é que parece que eu estava no lugar errado. Cornélio, não é isso, eu quero mais de você, né? Sim. E aí eu cheguei lá no escritório lá da Igreja Presbiteriana Central aqui de Cuiabá, e a Aurelina era secretária na época, e eu falei com ela, eu compartilhei com ela, ela era uma missionária também, uma obreira de valor. Eu falei, minha irmã, eu me sinto assim meio deslocada, a minha família quer que eu seja pastor, eu gosto de trabalhar para Jesus, eu já prego para tudo quanto é lado, para todo mundo. E ela falou assim, pastor, então pede a Deus inquietação, que você não esteja quieto enquanto você não estiver naquilo que é a vontade dele. Então, o meu conselho é o mesmo. Você que está em dúvida, peça a Deus para não te dar quietude onde você não tem que estar. Porque às vezes eu estou falando para um advogado, estou falando para um estudante de engenharia, Deus vai usar você na sua profissão. Basta você, se não é só o reverendo, o pastor no púlpito que alcança alguma coisa. Às vezes nós precisamos de tradutores da Bíblia, os gramatas, nós precisamos de dentistas, de médicos, nós precisamos de várias coisas, né? Enfermeiros. Então assim, pense bem e entregue a sua vida. Senhor, eu consagro a minha vida e eu quero que o Senhor me mostre e me dá inquietação enquanto eu não estiver naquilo que eu tenho que fazer. Meu querido amigo, muito obrigada pela sua participação aqui no Sintonize com Cristo. Estamos muito, muito, muito felizes. Gratidão ao Senhor. E você, continue aí atento que já voltamos com o momento reflexão. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto, elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. Antes de cantar, é preciso escutar o corpo. Esses toques suaves, essas massagens, não são apenas relaxamento, são parte de uma preparação vocal consciente. Ao liberar a tensão cervical, abrimos esse espaço para que a voz flua com mais liberdade, sem esforço, sem bloqueios. É nesse cuidado com a base, pescoço, ombros, respiração, que a voz encontra sustentação. Corpo relaxado, mente presente, voz viva. Essa é a conexão que a gente constrói antes de cantar.
Visite-nos na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1296, Galeria Espaço 6M, e acesse através do nosso canal no Instagram, @Estúdio Quasimodo _ Voz e Melodia. Inscreva-se e sinta a diferença. Restaurante Pereira sobre nova direção. Quer um churrasco caprichado? Aqui tem e é dos bons. Buffet completo, marmitas, marmitex e o famoso prato americano. Aceitamos encomendas e fazemos entregas. Vem pro Restaurante Pereira, sabor de verdade, com aquele jeitinho cuiabano que você ama. Rua Pochorel, número 13, bairro Alvorada, próximo à rodoviária de Cuiabá. Diz que entrega 993 55 75 79. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272 2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Chegou aquele momento em que nós estamos estudando, meditando sobre orgulho com o reverendo Carlos Borges. Esteja atento, vamos aprender juntos. Olá, meus irmãos, começamos então com a nossa segunda série, tratando sobre o orgulho, o mal que todos nós lutamos com ele de alguma forma. No estudo de hoje eu quero linkar aqui com os irmãos alguns textos bíblicos que mostram como que Deus lida com o coração orgulhoso, mesmo daqueles que fazem parte do povo da aliança. Um texto bastante curioso na Escritura é o texto, também bastante conhecido, do rei Uzias. Lembra do rei Uzias? O rei Uzias foi um grande rei em Israel. Tão grande que em Isaías capítulo 6 nós temos uma nota em que o texto começa assim: no ano da morte do rei Uzias, diz o profeta, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. E por que ao descrever Deus como um rei glorioso, majestoso, cheio de pompa e glória, em que os anjos estão ao seu redor, dizendo santo, 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 por que o texto começa no ano da morte do rei Uzias? Porque o rei Uzias, ele havia se tornado um rei muito famoso em Israel. Israel se tornou uma nação poderosa, do ponto de vista bélico, administrativo, mas todo esse sucesso fez com que enchesse o coração do rei de orgulho. Esse é um dado bastante interessante para pensar. Olha como que o nosso coração, de fato, é cheio de enganos. Nós temos dificuldade de lidar até mesmo com as bênçãos que Deus nos dá. Foi Deus que abençoou o rei Uzias e por isso que ele se tornou tão próspero. Mas ao prosperar-se, ao invés de dar glórias a Deus, honrar a Deus humildemente, reconhecer que foi Deus quem permitiu todo aquele sucesso, o seu coração se enche de orgulho. E tem um texto bastante conhecido, tá? Eu vou ler com você aqui, em 2 Crônicas 26, 16, diz assim: mas havendo-se já fortificado, falando do rei Uzias, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar
do incenso. Bem, se você conhece um pouco da Escritura, você sabe que no altar do incenso, ou melhor, no templo como um todo, e principalmente no altar, esse era um trabalho que só o sacerdote poderia realizar. O rei, por mais que ele tivesse autoridade, mas a sua esfera de autoridade não contemplava o trabalho do templo. Ali era dos sacerdotes e dos levitas. Todavia, o rei, como se tornara alguém muito poderoso, famoso, aclamado pelo seu povo, ele achou que ele poderia fazer qualquer coisa, inclusive oferecer sacrifício, entrar no altar do incenso, mas ele não podia fazer isso. Essa atribuição não era dele. Ele não tinha poder nessa esfera de atuação. Só os sacerdotes poderiam fazer isso. Tanto que os sacerdotes o repreenderam por isso. Mas ele, na sua arrogância, continuou. E a Bíblia diz que Deus o castigou com lepra. E quando ele mesmo percebeu o que estava acontecendo com ele, ele saiu correndo dali. E os sacerdotes o expulsaram, ele saiu rapidamente dali, porque ele percebeu que o castigo de Deus havia chegado até ele. Agora, esse rei se tornou famoso, se tornou alguém aclamado, amado pelo seu povo, mas todo esse sucesso, ao invés de produzir a glória a Deus, esse deveria ser o caminho correto, infelizmente produziu orgulho no coração do rei. Eu quero que você pense o seguinte: como que nós temos dificuldade de lidar com isso? E por isso que a Bíblia diz: quem está em pé, veja que não caia. Há muitas pessoas que, quando começam a receber as bênçãos do Senhor, ao invés de retribuir com gratidão essa bondade, essa misericórdia do Senhor, dando a devida glória ao nome do Senhor, fazendo com que tudo o que Deus lhe tem dado, seja bênçãos financeiras, seja intelectual, ou qualquer outra bênção que seja, se esforçar para que Deus seja glorificado com isso. Muitas vezes nós usamos as bênçãos que Deus nos deu para nos promover. E essa é uma tentação que todos nós corremos com ela. Não fique achando que você está imune a isso, porque você não está imune a isso. Talvez porque você ainda não teve o seu nome nas estrelas, né? Não teve o seu nome ainda em evidência, ou coisas assim. A história do rei Uzias é uma história triste, mas com grandes lições para nós. Voltando ao texto de Isaías capítulo 6, por que Isaías começa o texto? No ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor. Aquilo está, essa declaração está lá no texto para mostrar o seguinte: o verdadeiro rei não é o rei Uzias. Porque quando o rei Uzias morreu, a nação entrou em desespero. E agora? O que faremos? O nosso grande rei morreu. Quem cuidará de nós? Quem nos governará? Quem nos dará uma direção segura? Quem nos protegerá contra os nossos inimigos? E foi justamente nesse contexto que Isaías é chamado por Deus para profetizar a uma nação que havia se afastado de Deus, e só porque, simplesmente por isso, eles estavam tendo esse tipo de sentimento e preocupação, porque estavam longe do Senhor. Eles não estavam mais dependendo do Senhor, confiando no Senhor, mas confiando nesse grande rei que se afastou do Senhor. Mas foi nesse contexto que Deus chama o profeta Isaías. Agora, o chamado do profeta Isaías também traz lições para nós. Por que que no ano da morte do rei Uzias, Deus chama Isaías e no seu chamado Deus lhe mostra ele, Deus, assentado no alto e subindo no trono, cheio de pomposidade e glória? O que que Deus quis mostrar ali? Deus quis mostrar que ele é o verdadeiro rei, não Uzias. Ele é o verdadeiro
protetor de Israel. Não, o rei Uzias. Ele é aquele que de fato Israel deveria temer, amar e depositar a sua confiança. Observe, meus irmãos, Deus pode usar qualquer um de nós como instrumento da graça para abençoar pessoas, para cuidar de pessoas, para ajudar pessoas, para promover o seu reino. Mas no final nós só somos agentes da graça. E agentes da graça que promovem a glória de Deus. Que Deus proteja o nosso coração de orgulho, de arrogância, e que sejamos agentes da graça para promover a glória de Deus e não a nossa própria glória. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Momento gratidão. Gratidão ao nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor das missões, aquele que está realizando grandes coisas e hoje chamou você mais uma vez para o cumprimento dessa missão. Onde Ele colocou você é onde você tem que começar a realizar. Não tendo dúvida nenhuma, porque o nosso Deus não nos deixa com dúvidas. Ele é muito claro naquilo que Ele quer para os seus filhos. Agradecemos ao Senhor Deus pela vida do pastor Cornélio, que ele continue sendo usado grandemente, ele e sua família. Muito obrigada. Agradecemos ao Dr. José Alexandre por mais uma dica de saúde, ao pastor Carlos Borges. Que Deus continue usando cada um desses nossos irmãos para a glória do seu nome. E esperamos você. Agradecemos a você, o internauta, o nosso ouvinte da Rádio Cuiabana. Um abraço a todos aqueles que participam conosco todos os sábados. Aguarde aí que, se Deus quiser, nós estamos preparando aí um especial para o Natal, onde nós estaremos celebrando nosso Senhor Jesus Cristo mais uma vez. Eu sou a Naíra Emília e esse é o seu Sintonize com Cristo. Existe um grito tão forte de bilhões que perdidos estão, caminhando sem rumo, sem norte, sem Deus e sem salvação. E o apelo que fazem é este: destas trevas queremos sair. São escravas do nosso inimigo e a nossa ajuda estão a pedir. E eu, como igreja de Cristo, algo mais posso fazer. Tanta gente seguindo pra morte, nações precisando de Deus. E eu, como igreja de Cristo, algo mais posso fazer. Tanta gente seguindo pra morte, nações precisando de Deus. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, um vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Ao ouvir um clamor tão forte deste povo na escuridão, este grito me invade os ouvidos e vai até o coração. Pois eu tenho a luz que me guia, o farol que a muitos conduz, e meu dever como igreja de Cristo é levar-lhes o amor de Jesus com valor e sem temor, e por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda. 65 99913 0368.
Supermercado Alvorada, qualidade e preço justo, 65-3621-3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra, Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978, bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso.